Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode criar novos materiais de construção. Um material de construção que é bem bacana a gente mostrar a diferença entre eles é quando a gente tem ali um aterro, né, para fazer um solo e um solo que é aterro. Então, os dois têm uma característica diferente. Eu vou colocar aqui, eu já tenho o favorito pronto desses dois, ó, do terreno. Deixa eu mostrar aqui esse elemento, né? Deixa eu fazer ele aqui. Fazer um terreninho de 150 por 150, vou verificar isso em 3D. E uma das pontinhas dele eu vou descer, pessoal. Eu vou colocar uma pontinha dele bem aqui embaixo, assim, bem caidinha, ok? E aí vou aproveitar, vou fazer outro por cima. E esse outro por cima, ele vai ter a altura completa. Esse outro elemento aqui, eu vou salvar ele como aterro. Vou usar o meu favorito de aterro. Bem, vou puxar ele mais aqui para baixo. E aqui a gente precisa fazer uma operação de elementos sólidos, né? Para a gente ter aqui as duas situações acontecendo. O meu aterro vai ser o alvo, o meu operador vai ser o meu solo, e eu tenho só uma subtração para fazer entre os dois. Então, eu tenho aqui um monte de terra que é de solo e um tanto de terra que é aterro. Mas isso vai ser melhor definido se for visto em corte. Então, vou pedir para mostrar, vou fazer aqui um corte e vou abrir esse elemento. E aqui, pessoal, vocês podem ver que eu já tenho uma relação de... Opa, tem aqui alguma caneta que não está sendo usada certinha, mas que eu já tenho uma relação de mostrar elementos com fundo de aterro, com representação de aterro, e outros com corte. Bem, como eu fiz isso? Eu criei um material de construção, que é o material de construção de solo aterro. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar outros materiais. Então, eu venho em opções, atributos do elemento, materiais de construção. É muito importante que vocês saibam que o material de construção, ele é um superatributo. Isso significa que dentro dele existem vários atributos, seja linha, seja trama, seja superfície e a propriedade de interseção, que é a mais importante delas. Se a gente ver aqui nos elementos naturais, vocês vão ver que eu tenho solo, solo aterro. E qual a diferença dos dois? Ó, eu vou apagar esse solo aterro, vou apagar, vou pedir para substituir pelo solo e vou criar ele do zero com vocês. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para fazer um novo, duplicando o solo. Vou colocar que ele é um aterro. A caneta que eu estou usando sobre ele? Bem, é uma caneta que eu vou manter a do solo, ok? Vocês podem perceber que os elementos de material de construção, eles ficam nessas duas faixas. Uma que é a linha de corte e a outra que é a trama de corte. Então, como nesse elemento aqui a gente está falando das tramas, eu estou utilizando essa caneta 173, que é a trama de corte para terra, ok? E o fundinho dela sendo branco, certo? Então, tem essas duas realidades aí acontecendo. Bem, se eu quisesse mudar, né, querendo mudar aqui a minha representação, quando eu tenho um aterro, eu tenho uma vista como se fossem de linhazinhas de 10 em 10 centímetros. Então, eu posso colocar esse tipo de visualização, de tábua de madeira, porque de 10 em 10 centímetros eu tenho uma linha que se repete. O meu material de construção, né, a minha superfície, quando eu coloco esse elemento em 3D, ele pode ser visto como? Então, ele vai ser visto como terra, ele se mantém como terra, porém, ele vai ser uma terra que, ao passar uma linha de corte, eu vou verificar que foi uma terra de aterro, ok? A minha prioridade de interseção, eu tenho aqui o solo e eu tenho a prioridade de interseção do meu aterro. O meu aterro, vamos dizer que ele acompanha o modelo do meu solo, né, o formato do meu solo. Então, ele seria menor do que o solo, ok? Numa prioridade de interseção, ele tem que ser abaixo. Materiais mais fortes ocupam o espaço dos materiais mais fracos. Então, nessa característica, o solo ele seria mais forte do que um solo de aterro. Beleza? Eu tenho uma parte de classificações e propriedades.
Como eu puxei um elemento muito parecido, eu já tenho aqui que é um material da natureza, que tem esse D, mas caso fosse necessário, né, isso aqui eu acredito que seja mais para quem trabalha com aquela extensão do ecodesign, mas se vocês precisarem, a gente tem aqui como colocar nome, descrição, a densidade, uma parte de combustão, de propriedades térmicas, de propriedades físicas, onde a gente tem aqui até um catálogo também que vai falando sobre os tipos de elementos da natureza, ó, de solo arenoso, solo argiloso, né? Que a gente pode fazer aqui com outros tipos de configuração. Mas bem, as configurações simples que a gente necessita são essas aqui. Eu vou dar um OK. Vocês vão ver que os dois solos eles vão ter virado um só, porque eu apaguei aquele outro, e eu vou transformar esse aqui novamente no solo aterro. Então, foi dessa forma que eu criei um novo material de construção e que a gente tem essa visualização aqui. E assim você pode criar quantos materiais forem necessários. Você sempre deve pensar na prioridade de interseção e na forma que esse elemento ele está se comportando, né? Em como esse elemento ele está fazendo a sua representação gráfica, como você quer que ele fique graficamente sendo mostrado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixe um curtir e até o próximo.